Oi pessoal, a aula de hoje é de tecido nervoso, um dos tecidos que tem maior complexidade em relação à fisiologia, aos eventos marcantes, mas ele não é difícil, precisa só da tua atenção. Então segue aí. A função básica do tecido nervoso nada mais é do que a geração, o processamento e a recepção do estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico, ele nada mais é do que uma informação nervosa. Então, eu vou colocar geração, processamento e recepção da informação nervosa. Lembra que essa informação nervosa, ela segue na forma de corrente elétrica. E essa é a característica básica desse tecido. Ele é um tecido eletricamente excitável. Ele é um tecido capaz de gerar corrente elétrica. Ele é um tecido capaz de compreender o que essa corrente elétrica significa e de transmitir informações via corrente também. O tipo celular básico, característico do tecido nervoso, é uma célula famosa em prova e que provavelmente tu já conheces. É a célula denominada de neurônio. A anatomia do neurônio deve ser conhecida também. E eu coloquei logo na sequência dendrito, corpo celular, axônio e botão sináptico, já para ti se familiarizando com essas palavras. Essa representação em imagem é de um neurônio. Essas extremidades, essas ramificações têm um nome. Elas são os dendritos. O dendrito tem por função a recepção do estímulo elétrico. Então, toda vez que uma informação nervosa chega na célula, ela vai chegar pelos dendritos. Eu falei toda vez, mas na realidade, na maioria das vezes, tá bom? Na maioria das vezes, a informação chega via dendrito. Posterior à recepção do estímulo elétrico, eu tenho que compreender o que esse estímulo significa. A compreensão, o processamento da informação se dá nessa área aqui, denominada de corpo celular. Processamento de informação é a compreensão do que ela significa. Por que acontece o processamento no corpo celular? É porque no corpo celular que a gente tem um núcleo. Se a célula vai responder a um estímulo, se ela precisa produzir uma proteína, se ela precisa agir sobre uma enzima, a estrutura básica que vai gerar informações para isso é o núcleo. Então, o corpo celular faz o processamento, compreende as informações, porque é nele que se localiza o núcleo. Recebida a informação, processada a informação, eu posso transmitir uma nova ou dar continuidade a esse estímulo. Essa via de transmissão de informações é o axônio. O axônio, ele é esta estrutura aqui, ó. Todo esse caminho, Paulo, é um axônio? Todo esse caminho é um axônio. O axônio tem por função, então, a transmissão do estímulo elétrico. O axônio, ele é como se fosse um fio condutor. E para evitar que essa informação nesse fio condutor seja dissipada, ele é revestido por substâncias impermeabilizantes. Essa substância impermeabilizante é muito famosa e a gente se refere a ela como sendo a mielina. A mielina, para quem não conhece, é um lipídio. Esse lipídio, então, envolve o axônio, formando a famosa bainha de mielina, representada aqui pela cor lilás. Gente, a bainha de mielina tem por função impedir que a informação seja dissipada. Além disso, olha o que vai acontecer. Ela é toda septada, ela tem esses espaços entre uma estrutura de bainha e outra. Olha, um espaço, outro espaço, outro espaço. Esses espaços têm nome, são denominados de nodo de Ranvier ou nodo de Ranvier. O nodo de Ranvier faz com que o impulso elétrico não corra por todo o axônio, mas corra especificamente entre um nodo e outro. É por isso que se fala que o impulso nervoso ele é caracteristicamente saltatório. E a vantagem disso é que o impulso se torna cada vez mais rápido. Quanto mais eu tiver esses nodos de Ranvier, mais saltos eu posso dar e cada vez mais o impulso se torna mais rápido. Caso contrário, se eu não tiver nodo de Ranvier, por decorrência de não ter uma bainha de mielina, o meu impulso se torna lento. Isso é uma coisa importante. Nem todo neurônio é mielinizado. A maioria é. Existem neurônios desmielinizados? Existem. A condução deles vai ser mais rápida ou mais lenta? Mais lenta. É o que acontece no caso dos neurônios associativos encontrados na medula espinhal. Esses neurônios eles não têm uma função muito drástica em termos de transmitir informações por extensos caminhos. Eles só fazem uma comunicação rápida entre a célula sensitiva e a célula motora. É por isso que eles são desmielinizados. Mas, se aparecer em prova, então, lembra, todo neurônio é mielinizado? Não, a maioria é. Mas existem neurônios desmielinizados, como é o caso dos neurônios associativos.
No final do axônio, a gente tem essas estruturas em projeção que são denominadas de telodendro. Vou até anotar aqui para ti, olha. Telodendro. O telodendro, ao final dele, tem terminações denominadas de botão sináptico. E o botão sináptico faz a comunicação célula a célula. Essa comunicação que a gente denomina de sinapse. Não à toa que ele se chama botão sináptico. Ok. A gente conversou um pouquinho sobre a célula denominada de neurônio. Vale revisar agora. Lembra comigo? Recepção do estímulo, dendrito. Processamento do estímulo, corpo celular. Transmissão, axônio. Comunicação, botão sináptico. Exatamente. Bora! Se uma célula é mielinizada, a condução é mais rápida, devido ao impulso ser saltatório nessas células e ele salta de nodo em nodo de Ranvier. Mas na vida nem tudo são flores, coisas podem dar errado. E pode acontecer dessa bainha de mielina sofrer lesão. Olha, eu tenho aqui na imagem uma bainha de mielina toda perfeita, igual vocês. Mas eu tenho aqui ao lado uma bainha de mielina danificada, percebe? Eu tenho o axônio exposto em determinadas áreas. Quando isso acontece, a gente diz que houve uma desmielinização. Tu consegues associar algo que pode acontecer a esse neurônio? Sim. Se eu desmielinizei, eu vou perder o quê? A velocidade na transmissão da informação. Gente, pessoas que têm esclerose múltipla, que é a doença desmielinizante mais comum de aparecer em prova, eles têm quadros de esquecimento, eles têm quadros de perda de cognição, perda da função motora. Então a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, não é a única. E o que acontece? Destruição da baía de mielina, impulso nervoso se torna mais lento. A comunicação entre uma célula nervosa e outro tipo celular denomina-se sinapse. E existem dois tipos de sinapse, a sinapse elétrica e a sinapse do tipo química. Eu tenho, então, sinapses elétricas e sinapses químicas. E antes da gente falar da sinapse, eu tenho nesse exemplo aqui uma comunicação neurônio-neurônio. Olha, aqui eu tenho o neurônio pré-sináptico, aquele que envia o sinal. E aqui eu tenho o neurônio pós-sináptico, é aquele que recebe o sinal. O neurônio pré-sináptico é aquele que está enviando a informação e o pós-sináptico é aquele que está recebendo a informação. Na sinapse elétrica, a comunicação entre essas células se dá através de canais que permitem o fluxo de íons. Esses canais são junções comunicantes que podem ser principalmente as junções do tipo GAP. A junção GAP é um tipo de comunicação que existe entre células que permite fluxo rápido de íons. Isso vai acontecer também de eu encontrar essa junção lá nas células musculares do músculo cardíaco. Uma coisa que eu quero que tu observes também nesse desenho é, olha, o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico não se tocam. O espaço entre eles aqui é denominado de fenda sináptica, que também acontece na sinapse química. Na sinapse elétrica, essa sinapse vai apresentar esse espaço aqui denominado fenda sináptica, e ele vai ser menor na sinapse elétrica. Enquanto que na sinapse química ele vai ser maior. Nessa imagem não está bom de ver, mas se na prova aparecer uma sinapse entre células e o espaço entre elas é bem curtinho, com canais presentes, sinapse elétrica. Se o espaço for maior e estiverem sendo liberadas moléculas características denominadas de neurotransmissor, eu vou ter ali uma sinapse química. Vamos falar da sinapse química então? A sinapse química, a célula pré-sináptica libera vesículas contendo moléculas de informação. Essas moléculas são como se fossem hormônios do sistema nervoso central. E a gente conhece como sendo os neurotransmissores. Esses neurotransmissores podem gerar várias sensações. Por exemplo, tu vê um galeroso, teu coração dispara, teu corpo está recebendo informação falando "Ei, cuidado!" Ou tu vai lutar ou tu vai fugir. Neurotransmissor adrenalina. Quando tu encontra uma pessoa que tu gosta muito, teu melhor amigo, e ele te faz rir, tu fica ali feliz devido à ação da serotonina. Esses neurotransmissores então têm várias informações e eles podem gerar várias sensações. A célula pós-sináptica que vai receber o estímulo do neurotransmissor, ela, para compreender essa informação, precisa de um receptor para a molécula do neurotransmissor. Então, a célula pré-sináptica libera neurotransmissores através de vesículas e a célula pós-sináptica recebe o estímulo desse neurotransmissor através dos seus receptores. Novamente, esse espaço aqui
é chamado de fenda sináptica. Então, o neurotransmissor ele é liberado na fenda sináptica. Olha, uma informação relevante também é que, para eu liberar esse neurotransmissor, é necessário a ação de íons cálcio. Vamos resumir então a história. Sinapse elétrica, olha, a fenda sináptica ela é curta. Então eu tenho uma fenda sináptica menor. Uma coisa importante é que a transmissão da informação não se dá através de moléculas sinalizadoras, se dá através de um fluxo de íons. Então, olha só, eu vou ter a presença de junções comunicantes, certo? Então, presença de junção do tipo gap. Já na sinapse química, eu tenho uma fenda sináptica maior, as células estão muito mais afastadas, e a molécula sinalizadora é denominada de neurotransmissor. Uma coisa que eu preciso te falar é que esse neurotransmissor ele pode ser do tipo excitatório ou ele pode ser do tipo inibitório. Neurotransmissores excitatórios são aqueles que aumentam a atividade e inibitórios aqueles que reduzem. Dos neurotransmissores inibitórios, eu vou colocar só para te lembrar de um cara famoso denominado de GABA, ácido gama-aminobutírico. Olha um tópico especial que vai aparecer aqui. Drogas. Drogas são cobradas em provas e vez ou outra elas aparecem. Quais são as drogas mais importantes? O álcool, a cocaína e a maconha. Nessa aula eu vou falar especificamente da cocaína, que é a droga que aparece na prova da OEA com certa frequência. Já apareceu 2 vezes na realidade. Olha só. Os neurotransmissores eles geram sensações, como eu conversei contigo. Serotonina gera alegria, ocitocina gera sensações de felicidade também, gera sensação de paixão. A dopamina está relacionada ao sistema de recompensa, gera sensação de prazer. Esses neurotransmissores, então, estão relacionados a momentos da nossa vida. As drogas, elas controlam a ação dos neurotransmissores, elas podem causar liberação de determinado tipo de neurotransmissor. E no caso da droga que a gente vai estudar hoje, a cocaína, ela atua sobre o neurotransmissor denominado de dopamina, que atua diretamente no centro de prazer do nosso corpo e recompensa. O que vai acontecer? Olha, quando eu tenho a liberação de um neurotransmissor na fenda sináptica, esse neurotransmissor ele tem a quantidade de excesso dele reabsorvida para dentro do neurônio pré-sináptico. Então, olha só, liberei vários neurotransmissores. No entanto, eu tenho apenas 4 receptores. Ligam-se, então, 4 moléculas aos receptores e o excesso deveria voltar para a célula pré-sináptica. Isso acontece em termos de normalidade. Quando uma pessoa usa cocaína, isso não vai acontecer. Eu vou ter o bloqueio das estruturas de recepção, ou seja, das estruturas que recebem novamente a molécula de neurotransmissor, fazendo com que esse neurotransmissor fique mais tempo na fenda sináptica, aumentando a sensação relacionada a ele. Então, a cocaína, ela não necessariamente serve apenas para aumentar a secreção de dopamina. Ela, na realidade, aumenta o tempo da exposição dos receptores à dopamina. Isso porque ela bloqueia a recaptação desse neurotransmissor. Ok? A pessoa então fica ali no estado mais eufórico, no estado de maior sensação de prazer. O que vai acontecer? À medida que uma pessoa usa mais cocaína, a quantidade de receptores vai aumentar. E se eu tenho mais receptores, eu preciso de mais neurotransmissor. É por isso que essa pessoa, a partir de algum tempo, ela vai começar a desenvolver dependência da droga. O corpo vai precisar de muito mais neurotransmissor. A pessoa, portanto, para liberar mais neurotransmissor, vai precisar usar mais cocaína. Beleza? É entendido? Então, se aparecer na prova, qual é a função da cocaína? Atuar sobre a dopamina, gerando no centro de prazer e recompensa sensações que são relacionadas a eles. E ela atua no mecanismo farmacológico dela, bloqueando os canais de recaptação de dopamina, fazendo com que essa dopamina fique mais tempo na fenda sináptica, aumentando a sensação relacionada ao neurotransmissor. Galera, para a gente finalizar essa parte de neurônio, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre o impulso nervoso. Essa parte que gera dúvida em muitos alunos, mas ela é bem tranquila na realidade. O impulso nervoso ele é uma corrente elétrica, e toda corrente elétrica depende de uma diferença de potencial, de uma diferença de cargas. A célula nervosa, assim como todas as células, apresenta uma membrana eletricamente excitável.
ela apresenta uma membrana que apresenta um grau de polaridade também. Olha, quando a célula está em repouso, eu preciso que tu lembres de uma bomba famosa que realiza transporte ativo. A bomba de sódio-potássio. A bomba de sódio-potássio ela funciona assim, ó. Ela é a bomba de 3 sódios para 2 potássios. O que vai acontecer? A célula joga 3 sódios para fora e coloca 2 potássios para dentro contra o gradiente de concentração. Guarda, bomba de sódio e potássio é transporte ativo. Saem 3 moléculas de sódio, entram 2 moléculas de potássio. Como ficam 3 cargas positivas fora e apenas 2 dentro da membrana eu vou ficar então com uma parte negativa e fora uma parte mais positiva. Então olha só, aqui fora eu teria 3 cargas positivas, dentro eu teria 2, tornando o ambiente mais negativo. Fora é positivo, dentro é negativo. A gente diz então que a membrana se encontra polarizada. A célula em repouso encontra-se polarizada com sua membrana. Ok. Quando eu quero transmitir uma corrente elétrica, eu preciso inverter esse estado. Ou seja, quando eu preciso transmitir uma corrente elétrica, eu vou gerar um potencial de ação que vai levar a uma despolarização da célula. A despolarização da célula faz com que o limiar de polaridade seja invertido. Então, se era positivo fora e negativo dentro, agora vai ficar como? Negativo fora e positivo dentro. A minha dica é: só mexe em carga positiva. Se está mais positivo, então é sinal que entrou mais carga positiva. Isso acontece graças à abertura do canal de sódio. O sódio começa a entrar. Paulo, no exemplo anterior, o sódio não estava saindo? Sim, porque era transporte ativo. O sódio sai por transporte ativo. Aqui é o canal de sódio, transporte passivo. Nesse caso, o sódio entra, ficando então um ambiente interno positivo. A célula está excitada, transmite uma corrente elétrica, mas não pode ficar para sempre nesse estado, precisa voltar ao normal. O normal dela não era polarizada? Então a célula vai sofrer uma repolarização. Como é que era o normal? Positivo fora, negativo dentro. Tá, só mexo em carga positiva, não é? Então vai sair carga positiva. A carga positiva que sai agora é o potássio. Então eu vou ter a abertura do canal de potássio. Isso também é transporte passivo. Sai potássio, sai potássio, sai potássio e a célula vai ficar caracteristicamente positiva fora e negativa dentro, adquirindo novamente um estado de membrana polarizada. Mas como houve uma repolarização, esse é o nome certo. Para a gente finalizar então, bora revisar? Célula em repouso, potencial de repouso, mantido graças à bomba de sódio e potássio. Positivo fora, negativo dentro. A célula vai iniciar uma corrente elétrica, potencial de ação. Eu vou induzir, portanto, uma despolarização, abertura do canal de sódio. A célula encontra-se despolarizada, não pode ficar assim para sempre, precisa voltar ao normal. O estado normal é polarizado, ou seja, ela vai repolarizar, positivo fora, negativo dentro, graças à abertura do canal de potássio. Gente, olha esse gráfico aqui. A célula ela está sendo avaliada no ambiente interno. Dentro dela, quando a célula está em repouso, o limiar é negativo, certo? À medida que eu tenho a célula se tornando mais positiva dentro dela, é sinal que está acontecendo o potencial de ação, a despolarização. Beleza, ficou positivo dentro. Precisa voltar ao normal, que é negativo. Quando começa a negativar, sinal de uma repolarização. Mas o detalhe é, olha o limiar. O potencial de repouso era esse. Chega uma hora que a célula na repolarização fica mais negativa do que ela deveria ser. Esse momento é chamado de hiperpolarização. A hiperpolarização é o período refratário. O que é período refratário? É o período em que a célula não pode sofrer outra despolarização. É o período em que ela vai ter um tempo para descansar, tá? Então eu tenho potencial de repouso, potencial de ação, repolarização e hiperpolarização. Não esquece desse gráfico que muitas vezes ele aparece no vestibular. Para a gente finalizar, não só de neurônio vive um homem. As células da glia são células acessórias do sistema nervoso e elas apresentam várias funções. A primeira célula que a gente vai falar é o oligodendrócito e em seguida a célula de Schwann. Essas células têm em comum uma coisa. Ambas servem para formar a bainha de mielina.
tanto o oligodendrócito quanto a célula de Schwann formam a bainha de mielina, só que em locais diferentes. O oligodendrócito forma a bainha de mielina no sistema nervoso central, que engloba encéfalo e medula espinhal, enquanto que a célula de Schwann forma a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, formado ali pelos nervos. Gente, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico têm células constituintes diferentes. Oligodendrócito no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, célula de Schwann. Mas, anatomicamente, essas células também são distintas. O oligodendrócito ele pode formar bainha de mielina em mais de um axônio. Olha aqui um axônio de uma célula, o oligodendrócito abraçando esse axônio. Olha o oligodendrócito formando o axônio de outra célula. Quando aparecer imagem, se não citar sistema nervoso central ou periférico, se observares uma célula abraçando mais de um axônio, é o oligodendrócito. A célula de Schwann ela parece um rocambolezinho. Ela se enrola toda sobre o axônio, só que ela só consegue formar isso em um único tipo de axônio. Então, olha, ela abraça apenas um axônio. O astrócito é uma célula extremamente importante. Ele está relacionado à nutrição, à sustentação do sistema nervoso. Além disso, o astrócito, a principal função na realidade dele é ali abraçar os vasos sanguíneos, formando uma barreira que impede que substâncias que estejam no sangue passem diretamente para o sistema nervoso sem que haja um controle. Esse astrócito regula, portanto, uma barreira que separa sangue de encéfalo. Essa barreira, então, é chamada de barreira, olha, sangue-hemato, hematoencefálica. Substâncias que têm efeito no sistema nervoso, portanto, só têm efeito se conseguirem passar pela barreira hematoencefálica. As células ependimais não são tão comuns de aparecerem em prova, mas é importante tu conhecê-las. São células que produzem um líquido encéfalo-raquidiano, chamado de LER ou líquor. Esse líquor é uma substância formada principalmente por água, que envolve as estruturas nervosas, ela fica entre as meninges, e ele permite uma proteção contra choque mecânico. As células ependimais produzem o líquor e elas também são ciliadas para justamente movimentar esse líquor produzido. E por último, a micróglia. A micróglia é uma célula relacionada à defesa e ela também destrói células mortas, processos infecciosos ali que geraram detritos que precisam ser destruídos. A micróglia, então, é uma célula que apresenta atividade de fagocitose. Esse é o grande resumo da histologia do sistema nervoso, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Grande abraço, galera!